O nosso assunto, dons espirituais. O que vem a ser dom espiritual? Dom espiritual é uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. Uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo opera de muitas maneiras na igreja. E Paulo descreve essa forma do Espírito Santo operar. E ele diz aqui, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorar é desconhecer. Então nós precisamos saber o que é dom espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele fala sobre 9 operações do Espírito Santo na vida da igreja. Passa ao próximo. A palavra dom, no texto original, é doreia. Doreia significa dádiva, presente, concessão. Quando Paulo fala sobre dom espiritual, ele não usa a palavra doreia, ele usa a palavra carisma. Carisma é aquilo que vem de caris, ou seja, graça, favor imerecido. Então, carisma é o que provém da graça. Assim sendo, ele fala de 9 manifestações, 9 operações, que são chamados de carisma, e que nós aprendemos com aquele hino das crianças. Você lembra do hino das crianças? Lembram? Como é que é o grupo? O Espírito Santo, bênçãos que almejo tanto, são como pedras preciosas, como o perfume das rosas, sabedoria, ciência, fé, dons de curar e maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Muito bem, os dons espirituais são 9: sabedoria, ciência e fé, dons de curar e maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas, variedade de línguas, né? Mesma coisa, e interpretação das línguas. São 9 os dons. Passa ao próximo. Está aqui. Nós vamos inicialmente falar sobre o sétimo. Não vamos aqui inverter um pouquinho a ordem, sétimo e o primeiro. O sétimo dom é discernimento de espíritos. Por que Paulo chama atenção para discernimento de espíritos? Porque a Bíblia fala de 3 tipos de espíritos: o espírito do mal, o espírito do homem e o espírito santo. O que interessa para a igreja é o que vem do Espírito Santo. E a sabedoria? A sabedoria é para colocar aquilo que vem do Espírito Santo em ordem. Por exemplo, eu posso ter um dom e usar mal esse dom. Então, falhar o que? A sabedoria. Como assim? Exemplo, eu vou orar por um irmão. Oro pelo irmão e tenho um dom. Então eu tenho que saber de que forma eu vou entregar aquele dom, porque eu posso falhar na entrega daquele dom. Outro exemplo, eu vou atender um visitante. Ele nunca entrou na igreja, é a primeira vez. Não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é dom. Você não pergunta a ele se ele sabe, ele não sabe nada, nunca ouviu falar em visão, revelação. Aí você chega e fala, tive uma visão com você. Aí ele olha, visão? Eu via você de óculos escuros, chapéu escuro e uma perna de pau. Mas, sério, o que é isso? O pessoal é doido, né? Então por quê? Porque eu entreguei um dom, era do Senhor, mas eu não tive sabedoria para aplicar o dom. Então faltou sabedoria. Então a sabedoria é muito importante. Como é que você entrega um dom para a criança? Você não pode entregar um dom espiritual para uma criança da mesma forma que você entrega para um adulto. Você tem que ter sabedoria para que a criança entenda o dom que você vai entregar. Um dia eu fui orar por uma criança, 2 menininhas, 2. Aí quando eu terminei de orar, tinha uma irmã do meu lado
que era do grupo de intercessão. Quando terminei de orar, a irmã falou assim: tive uma visão. E eu pensei que a irmã tivesse juízo. E eu falei: então, a irmã pode contar a visão. Ela disse: eu via debaixo da cama das meninas uma cobra grande, grossa, com a boca aberta assim. A pequenininha, que devia ter uns 4 aninhos, olhou para a mãe espantada, ficou assim. Eu olhei para a garotinha, olhei para a mãe, e a garotinha falou assim: ah, mãe, eu não vou dormir mais lá não. Então, aí eu olhei para a irmã e falei: e aí, o que você fez, hein? Aí a irmã tentou consertar. Filhinha, a tia falou que era cobra, mas não é cobra não. Aquilo ali é um tipo, não é cobra, é o inimigo. Eu falei: é. Você sabe qual a conclusão que eu cheguei, irmã? Não, pastor, qual? Que a irmã não tem falta de sabedoria, não. A irmã tem ausência. Ausência total, não é pouca, não. É ausência. Por quê? Você não pode entregar um dom dessa forma a uma criança. Você vai orar por uma pessoa que está doente? Chega lá e tal. Eu tive a visão com você. Quanta visão? Está querendo a bênção, né? De cura e tudo. Eu via os portais celestiais abrindo e você de branco entrando. Ora, essa visão você conta para o parente, não conta para o pobrezinho que está querendo ser curado, quer viver mais um pouquinho, não é? Então, sabedoria. Então, os dons, eles precisam seguir a sabedoria. A sabedoria é importante. Como é que você ora na igreja? Você ora publicamente? É uma coisa. Quando você ora dentro do quarto, né? Você ora dentro do quarto: Senhor, tem misericórdia, né? De fulano, que coisa. Então, lá dentro do quarto. Agora, publicamente você tem que ter cuidado. Senhor, eu quero clamar, Senhor, pela tua igreja, publicamente, todo mundo lá. Senhor, tem misericórdia da tua serva Regina, Senhor. Tira aquela dificuldade da tua serva, aquela mágoa que ela tem, aquela raiva que ela tem do pastor, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Como é que ela está falando mal do teu servo, Senhor? Está falando mal da esposa, Senhor. E, Senhor, como ela não gosta do pastor, Senhor, tem misericórdia, tira isso. Ora, essa oração você devia fazer dentro do quarto. Você faz essa oração pública, você expôs todo mundo. Então isso é falta de sabedoria. Tem gente que acha que para orar você tem que mudar a voz, né? Então a oração, se você for aquela oraçãozinha assim, muito, né? Oração sem poder, oração fria, né? Aquela oração gelada, né? A oração tem que ser aquela oração pegando fogo, né? Então como é que é a oração pegando fogo? A oração pegando fogo, você começa assim: ó Deus, ó glória, aleluia, maravilha, Senhor. Aí isso é que é oração de poder. Mas por quê? Está na Bíblia isso? Você tem que mudar a voz, hein? Gritar, gemer, aconteceu, porque não vai acontecer ainda, vai agora. Quem que aguenta isso? Então, essa que é a oração que tem que ser feita. Aonde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Então vejam, ninguém precisa mudar a voz para orar, ninguém precisa gemer, ninguém precisa fazer força. As pessoas ficam com medo, espanta, não é? Então, oração, então isso é sabedoria. Então, discernimento, sabedoria. Passa o próximo. Dom de ciências. Ciência é conhecimento de Deus. Então Deus fala, então Deus mostra o que está oculto. Então é a onisciência de Deus,
Eu não sei o que se passa na cabeça do irmão, mas Deus pode falar comigo e mostrar para mim o que se passa na cabeça do irmão. Então isso é dom de ciência. Pode vir através de sonho, visão e revelação. Sonho. Todo sonho é do Senhor? Não. A maioria não é. A maioria não é. Todo mundo já sonhava antes de se converter, não é? Olha, quando eu me converti, 6 meses eu estava na igreja e o pastor me chamou particularmente e disse assim: o senhor deu uma revelação que é para você ir para o grupo de intercessão. 6 meses de crente, né? Grupo de intercessão. Aí falei lá com os jovens lá, né? Até o chefe do meu grupo lá, eu falei com ele: vai ter uma novidade. O chefe do grupo não estava no grupo de intercessão. O que é? Estou no grupo de intercessão. Aí todo mundo: como? Estou no grupo de intercessão. Aí a turma paga. O que é isso aí? Estou aí no grupo de intercessão. Já sou do grupo de intercessão. Aí eu disse: rapaz. Aí chamei uma irmã e disse: irmã, vem cá, como é que é esse negócio de grupo de intercessão? Aí ela falou assim: não, dons, você tem dons? Você tem visão? Eu digo: não. Revelação? Também não. Sonho eu tenho. Se tiver sonho, você leva. Aí fui para a primeira reunião. Aí o pastor, quem tem revelação? Aí a irmã contou a revelação, consultaram aquela benção da visão, eu estou só calado esperando. Aí quando passou as visões, as revelações, o pastor disse: alguém tem sonho para contar? Aí levantei. E aí, Amadeu, você tem sonho? Eu tive 6. Aí o pastor disse: como? 6. É sonho? Tive 6. O que eu lembro são 6. Vamos constar, um por um. Foi um fracasso, que só um passou. 5 não era para contar. Eu fiquei tão aborrecido que não sonhei mais. Então vejam, nem todo sonho, né? Nem todo sonho é do Senhor. Há sonhos que são interessantes, que mostram, tem detalhes, as pessoas veem. Então, nós íamos comprar uma propriedade aqui em Belo Horizonte. Na hora de passar o documento, não podia passar o documento porque não tinha certidão de casamento do dono. Mas o dono era muito velho, um homem bem velhinho, viúvo. E nós fomos então, o pastor procurou para ele dizer aonde que ele tinha casado. Eu casei num lugar que na época era patrimônio, depois virou cidade, eu não sei mais onde é não. E agora? Como é que vai ser isso? E o pastor foi para casa naquela luta, precisava da certidão. E no domingo à noite, de domingo para segunda, ele teve um sonho. Ele sonhou que ele saía de Belo Horizonte, vinha no sentido Vitória, entrava numa estrada com destino a uma cidadezinha chamada Caetés. Ele entrava na cidade, passava pela rua principal, parava o carro do lado de um posto de gasolina, atravessava o posto de gasolina, do lado direito tinha uma criança brincando com... Uma criança loirinha brincando com uma roda. Ele se dirigia à criança e disse: meu filho, onde tem um cartório? E o garotinho dizia: essa esquina aí é o cartório. É o cartório da dona Penídia. Ele: cidade de Caetés, cartório Penídia. Acordou na segunda-feira, pegou o carro, foi em busca dessa cidade. Achou. Era realmente no sentido Vitória, Belo Horizonte, Vitória. Entrou na rua. Disse: bom, no sonho eu vi um posto de gasolina. Aí ele achou o posto, parou o carro, exatamente à esquerda. E se eu atravessava a rua, tinha uma criança do lado direito. Atravessou a rua, tinha uma criança, loirinha, brincando com uma roda do lado direito. Ele disse: meu filho, onde tem um cartório? O garoto disse: essa esquina é um cartório, igual no sonho. Ele foi lá, chegou lá e disse: eu vim tirar a certidão de casamento desse homem aqui. Aí a mulher disse: que ano que ele casou? Ela disse: não sei. Ela disse: mas é impossível, esse cartório é muito antigo. Aí o senhor disse para ele assim: está no primeiro livro. Aí ele disse para ela: está no primeiro livro. A mulher foi lá e voltou dizendo assim: o senhor deu sorte, hein? Esse homem casou aqui mesmo. Está aqui. Ele casou aqui em 1938. 1938 ele casou. Então, aí foi, preparou a certidão de casamento,
Quando ela bateu o carimbo, ele tomou um susto, estava lá, cartório Penídia, exatamente como no sonho. Então você vê que esse é um sonho que aconteceu, né? O senhor mostrou claramente. Visão. Quantos tipos de visões, né? Um grupo de 5 senhoras foi fazer uma visita a uma senhora que estava doente. E essa senhora que estava doente era mãe de uma irmã da igreja. E essa irmã da igreja estava com a netinha, né? E a mãe dela já bem idosa, acamada. A netinha ali e tal, as irmãs chegaram para orar e a garotinha, a netinha de uns 5 anos, assim em pé, olhando, ficou o tempo todo da reunião olhando. Aí quando terminou a reunião, ela falou assim: vó, o que é, minha filha? Quem é ele? A avó disse: não, minha filha, não tem ele aqui. São todas irmãs. Não, vó, eu não estou falando das mulheres aqui, não. E apontou para um lado da porta e disse: ele. Quem é ele? Mas que ele, minha filha? Esse homem que está aqui. Entrou junto com elas. Diferente, vó. Ele está de roupa branca. Ele é alto, roupa branca. Ele brilha. Quem é ele? E as irmãs paradas e a garota tendo uma visão que ninguém via. Então, a criança. Então você vê, isso aí é uma visão. A visão. Então você, eu estava contando ali, no 7º período, a experiência. O ano passado, eu estava dando uma aula lá, e teve um irmão, que no meio da aula se levantou e teve um gesto como se fosse abraçar alguém, no meio do corredor. Eu olhei assim, como a gente tem no nosso meio algumas pessoas que não são muito bem da cabeça, a gente às vezes aceita, né? Porque tem um irmão, às vezes tadinho, não é muito certo, mas deixa lá, irmão, não faz mal a ninguém, deixa o pobrezinho lá, né? Tal. Mas acontece que aquele irmão não tinha nada disso, aquele irmão era normal. Só que a experiência dele é que foi uma experiência muito interessante e que ele estava repetindo ali. Então quando terminou a aula, ele me procurou e disse: Amadeu, você achou estranha a minha reação, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo aqui. Primeiro eu vou te falar do que aconteceu há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, eu estava com a minha mulher no CTI, no hospital em Belo Horizonte. E a minha mulher teve uma infecção generalizada, teve falência múltipla de órgãos, e à noite o chefe do CTI disse: olha, não tem mais jeito, o quadro é terminal, a sua mulher tem uma falência, né, de todos os órgãos, ela deve ir a óbito nessa madrugada. Então não adianta você ficar aqui, você vai para casa, vê lá os documentos e vem aqui amanhã cedo, porque a sua mulher morre nessa madrugada. Ele saiu triste, desceu. Quando ele chegou embaixo, na que ele ia saindo, ele encontrou um anjo em pé na saída do hospital. Ele parou, nunca tinha visto um anjo, um ser celestial majestoso. Chegou perto dele, parou, cumprimentou com a paz do Senhor. Ele ficou olhando e disse: olha, e o anjo disse para ele assim: vai para casa, descansa, eu vou subir e eu vou tomar conta dela. Tá bom. Aí ele foi para casa. No outro dia, ele veio cedo, chegou no hospital. Quando chegou no hospital, subiu no CTI. Quando olhou a cama vazia, morreu, né? O leito está vazio, nada assim, meu Deus. Aí procurou a enfermeira: minha filha, onde levaram a minha esposa? Ela estava internada aqui. Aí a enfermeira disse: o senhor que é o fulano de tal, o marido de cor... olha, aconteceu um negócio que ninguém sabe explicar, está todo mundo aqui assim abismado. Sim, mas o que houve? Olha, a sua mulher
durante a madrugada, ela acordou, saiu do coma. Ele disse, como? Saiu do coma, sem mais nem menos, acordou, normal. Nós tivemos que tirar do tubo, porque ela começou a respirar normalmente. Tiramos tudo, ela sentou, começou a falar. Nós fizemos os exames normalizaram. A sua mulher está no quarto, tomando café. Ele desceu, a mulher estava sentada na cama, sorrindo, tomando cafezinho. Estava para morrer de madrugada. E ele disse assim, amado, eu nunca mais ouvi aquele anjo. Aí na aula aqui no Manaim, no meio da aula, quando eu olho do lado, porque eu lembrei, eu guardei a fisionomia dele, o rosto dele. Quando eu olho do meu lado, ele estava em pé do meu lado. Olhou para mim, deu um sorriso. Eu levantei e fui dar um abraço nele, porque eu fiquei tão comovido com a presença. Então vejam, a visão é uma coisa extraordinária, as experiências que o Senhor dá a servos, né, com relação a esse focado da experiência da visão desse irmão. Então, uma série de experiências com visões, nós podemos contar tantas aqui de visões, revelação. O irmão estava andando ali no centro da cidade e o Senhor chegou para ele e disse assim, aproxima desse homem que vai à sua frente e diga, Jesus manda te dizer, eu sou a porta. Ele falava, vou falar isso nada, o camarada vai dizer que eu sou doido. Vou nada. Aí, continuou andando, o Senhor disse, diga a ele, Jesus manda te dizer, eu sou a porta. Aí não teve jeito, ele foi lá, bateu nas costas dos cidadãos, voltou para ele e disse, olha, Jesus manda te dizer, eu sou a porta. Aí o homem começou a chorar, e ele não conseguia entender nada. O homem chorando, abraçou com ele, chorou. Ele disse assim, olha, vou te contar uma experiência, eu sou crente, mas nunca tive experiência de Deus falar. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava diante de uma grande porta. A porta era linda, mas eu tentava abrir a porta e não conseguia. Acordei tentando abrir a porta. Falei para minha esposa, contei o sonho para ela, não entendeu nada. E eu estava perguntando ao senhor aqui, andando aqui, estava perguntando, senhor, o que é aquela porta? Por que eu não consegui abrir? O que é aquilo? Não vi nada. Eu insisti, disse, Senhor, o que é aquela porta? Me responda, o que é aquela porta? Quando eu terminei de fazer essa pergunta, você tocou no meu ombro e disse, Jesus manda te dizer, eu sou a porta. Então vejam, a experiência com a revelação. Então, as experiências com revelação são muito interessantes. Então, essa é uma experiência de dom, não é? Aqui, quando nós observamos o Senhor falando. Passa o próximo. Fé. Nós não vamos falar muito sobre fé, mas a fé aqui é diferente daquela fé que você recebe quando você se converte. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé aqui não é doreia, não é dom, não é dádiva. Fé aqui é dom, porque aqui o Senhor está capacitando você para alguma coisa a mais. O Senhor está te preparando para alguma coisa, não é? Então por isso que é dom de fé. Quem tem, não importa, aqui o dom é para o corpo, não é? Passa o próximo. Dons de curar. Por que está no plural? Porque o Senhor usa os servos de várias maneiras na cura. O irmão está tocando um hino, enquanto ele toca o hino, Deus pode estar curando. O irmão cantou um louvor, enquanto ele cantou, Deus curou. Enquanto o pastor pregou, o Senhor curou. Na imposição de mãos, o Senhor curou. Na intercessão, às vezes por alguém que está lá na outra cidade, o Senhor curou. Então o Senhor cura de várias maneiras. E a cura não é para promover ninguém, a cura é para a edificação da igreja, né? Então por isso, cura. Passa o próximo. Maravilha. O que é uma maravilha? Maravilha é alguma coisa que não se explica por causas naturais. A cura de um cego é uma maravilha? Hein? A cura de um cego é uma maravilha? É ou não é? É. A cura de um cego é uma maravilha. Eu já vi um caso.
Estava numa reunião, eu era obreiro e o pastor Jonas era vivo. Era uma ceia e tinha uma criança cega, 5 anos. E o Jonas, numa interpretação de línguas antes da ceia, disse assim: minha igreja, nessa noite eu vou operar um sinal. Eu vou operar uma cura nessa criança. E falou a respeito da criança. Ele disse: misericórdia. Falei: será que Jonas sabe que a criança é cega? Que é faringite, refluxo, isso é fácil. É cego. E naquela época eu era estudante de medicina. Cheio de coisa. Estudante de medicina é todo cheio de... Todo estudante de medicina é bobo. Mas olha, esse bicho bobo é estudante de medicina. Acha que sabe tudo, e tal. Esse estudante de medicina é um bichinho. Eu estava no 3º ano. Achava, eu tenho uma filha. Quando ela estava no 3º ano de medicina, ela começou a chegar em casa vendo doença de todo mundo. Digo: minha filha, passei por isso. Essa mancha, digo: você viu no hospital hoje? Então. A gente é assim também. Naquela época, quando surgiu, eu falei: misericórdia, a criança é cega, Jonas não sabe. E o Senhor curou a criança. Todo mundo ficou. Nós tivemos aqui no Manaim um batismo. Tinha uma senhora paraplégica. Ela desceu paraplégica, o pastor mergulhou, quando levantou, ela ficou em pezinho. Todo mundo olhando, e ela levantou, andou, não precisou de cadeira de roda mais. E todo mundo, a igreja estava toda aqui. Você lembra disso, Paulo Renato? Era da sua igreja, lá de Bom Jesus. Aquela região de lá. A irmã está viva ainda, aquela irmã? Maravilha, que coisa. Então você vê, maravilha. Nós tivemos aqui em Salvador, uma ressurreição. Aliás, nós tivemos 3, tivemos uma aqui no Manaim, fora do encontro, numa época aqui com uma criança, e lá em Salvador uma menina de 10 anos. O Senhor deu uma revelação ao pastor, a cura da filha de Jairo. Ele falou: glória a Jesus, já tem a mensagem hoje à noite. Quando ele chegou no culto, que ele ia chegando na igreja, tinha um movimento numa casa assim em frente, e uma senhora veio de lá e disse: pastor, corre aqui que tem uma pessoa morrendo. Disse: o que eu vou fazer aí? Não sou médico. Não, mas vem cá que tem uma pessoa morrendo, corre aqui. Aí o pastor foi lá. Quando ele chegou, que entrando na casa, ele ouviu a voz, a mesma voz, a cura da filha de Jairo. Ele falou: Senhor, o que eu vou fazer aí? E o Senhor disse: você vai entrar e vai orar. Aí quando ele chegou, estava aquela gritaria, aquela coisa toda, aquele movimento todo de gritaria, de família. Aí ele orou, fez um silêncio. Quando ele abriu os olhos, que ele olhou, a garotinha estava com o olhinho aberto olhando para ele. Ele tomou, Amadeu, eu tomei um susto, rapaz, aquilo. O pai passou a mão na criança, levou para o hospital, e o médico disse: olha, essa criança teve alta para ir para casa, para morrer em casa, a doença dela é grave, é um quadro terminal, assim. E a criança ficou ali no hospital aquele dia, no 2º dia teve a melhora, na 3ª melhora, repetiram os exames, e a criança totalmente curada. Totalmente curada. Muito bem. Essa criança, eu fui lá e vi o caso. Todo mundo na casa se converteu. Tinham 33 pessoas, se converteram 32. Só não se converteu um, que era o pai da menina. Muito bem. O pai da menina era um sargento da polícia. Ele trabalhava coisa. Alguns meses depois, ele foi numa captura. E ele ficou de frente a frente com o assaltante lá. E o camarada deu 12 tiros nele. 12, acertou todos os 12. E o homem não morreu.
Aí depois passou um longo tempo no hospital, todo ruinzinho, chegou lá na igreja e tal, está crente agora, todo furado, todo coisa, glória a Jesus, viu? Não aceitou naquele dia, teve que aceitar depois daquela situação, toda coisa, para você ver, né? Porque o negócio é ser muito duro, né? Ver uma situação daquela, então precisou ele ver a morte dele para se converter, né? Então vejam só, é uma experiência de maravilha. Então, maravilha, né? Então, maravilha é alguma coisa que não se explica por causas naturais. Presta o próximo. Profecia. A profecia edifica. Quando é que a profecia edifica? Quando ela se cumpre, né? Quando ela se cumpre, você está na igreja e o Senhor fala e a profecia se cumpre, né? Aí você é edificado, a igreja é edificada. É o que acontece no culto profético. O Senhor mostra, vai entrar uma pessoa aqui, assim, assim, assim. Nós estávamos aqui em Castelo, numa evangelização, e o Senhor deu uma revelação, de que vai entrar aqui uma menina, uma moça, ela fez vestibular para medicina, e ela está questionando se é isso mesmo que o Senhor quer que ela faça. O Senhor disse que é, e o sinal é o seguinte: ela foi despertada essa noite com uma serenata, e quando ela abriu a janela, parado em frente à casa dela estava uma Mercedes, um caminhão Mercedes 1313 com a cabine azul, e a moça começou a chorar, porque ela acordou com a serenata. Quando abriu a janela, tinha um caminhão parado em frente à casa dela, era uma Mercedes cabine azul 1313, exatamente como o Senhor falou. Então a profecia edifica, a profecia exorta. Quando você está fazendo uma coisa errada, o Senhor mostra o que pode acontecer com você, né? A irmã está lá insistindo, né? Moça, quando põe um troço na cabeça, moça, quando põe um negócio na cabeça, só Jesus para tirar. Principalmente aquelas coisas que elas põem na cabeça, né? Sabe o que é? Você chama. A moça eu posso falar, porque lá em casa eu tenho 3. Jesus me deu essa bênção. 3. Tá? E aí, qual a bênção maior? A bênção maior? Porque eu tenho um monte de sobrinho. É um tal de me chamar de tio que eu não aguento mais. Tio, eu digo outro tio, eu digo, puxa, eu estou cheio de sobrinho. Essa é a bênção, né? Então eu olho para elas, minhas filhas, um monte de sobrinho. Pai, não sei, são sonsas, né? É tudo sonso, né? Não sabe de nada, tudo coisa, moça esse negócio. Mas quando põe uns troços na cabeça, minha filha, aquilo ali, então assim, você às vezes chama a moça na igreja, ela está namorando com uma malequita. Minha filha, esse troço ruim, você não tem uma coisa melhor não para arranjar? Um bicho desse que não se converte, oprimido e tal. Está orando, né? Está orando? Estou orando. Digo, orando como? E tal, e orando. Já abri a palavra, o Senhor me deu aquele texto, e a praga subiu pelas paredes, mas eu não entendi nada não. Misericórdia, não entendeu não. Eu abri o outro também sobre e a morte entrou pela janela, mas não entendi também não. O outro que eu abri e haverá pranto e ranger de dente, mas também não entendi não. Rapaz, como é que pode? Moça, é assim, não é? Eu digo, olha, minha filha, tive uma visão com você, eu vi que você casava e tomava uma surra todo dia. Misericórdia. Então essa profecia exortou, né? Eu não quero casar e apanhar todo dia. Então você conserta. O Senhor pode mudar a profecia, como mudou a profecia de Nínive. Mas a profecia consola. Quando é que ela consola? Você está desesperado, entrou na igreja desesperado, e o Senhor fala com você. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui em Barra Mansa. A irmã, ela ficou viúva, muito jovem, né? Com menos de 40 anos, essa moça ficou viúva, com filho pequeno, né? Criança pequena, adolescente e tal, mas muito pobre. E ela não conseguiu pagar o aluguel, e o dono da casa, o marido morreu, ela, né, ficou sem pensão, ele era parece que autônomo e tal, entrou numa dificuldade, e o dono da casa pediu a casa, não teve jeito. O juiz, ele entrou na justiça, o juiz deu 60 dias para ela deixar a casa, desocupar a casa. Ela entrou em pânico, disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem 60 dias para sair da casa.
Aí chamou o pastor de: pastor, eu estou com um problema, não tem para onde ir, não tem condição de pagar aluguel, eu estou vivendo aí de coisinhas que eu faço para poder comer, não tem como pagar a casa. Aí o pastor: não, vamos orar por você, vamos levar no grupo de intercessão, nós vamos orar por você. Levaram, oraram, e o senhor deu uma revelação. Disse: minha serva, descansa, nos próximos dias eu vou abrir uma porta. Amém. E a irmã creu, e os dias foram passando. Então aquela profecia ali consolou, a irmã ficou consolada. Eu vou abrir uma porta. Ela descansou. É o consolo ali. Os dias foram se passando. Quando faltavam 15 dias, 2 semanas para ela ser despejada, ela recebeu uma carta para comparecer a um cartório. Um outro cartório, ela não sabia, foi lá no cartório. Chegou lá, se apresentou, digo: eu recebi uma carta aqui, eu não estou entendendo nada. O cidadão pegou a carta: sim, a senhora, dona fulana de tal, vem cá, senta aqui, eu precisava muito conversar com a senhora. Sentou e tal. Ele pegou a carta, foi lá, abriu o livro. Ele disse: a senhora fulana de tal, assim, sou senhor. A senhora lembra de um casal, o senhor fulano de tal e a dona fulana? Eu se lembro. Eu morei na casa deles muitos anos. Eu fui para lá quando eu era adolescente, passei muitos anos morando com eles, e só saí de lá depois que eu casei. Mas eu me mudei para uma outra cidade, passei um tempo lá, depois voltei para cá, mas eu perdi o contato com eles. Pois é, esse casal, já bastante idoso, era um casal de imigrantes, não tinham filhos, não tinham parentes no Brasil. E esse casal, o homem morreu há 2 anos atrás, a mulher morreu há 2 anos atrás, e o homem morreu agora há 3 meses atrás. Só que ele deixou um testamento, e nesse testamento ele colocou a senhora como herdeira dele. Ele deixou para a senhora 3 casas, e a senhora precisa tomar posse das suas casas. A senhora recebeu 3 casas. 15 dias antes dela ser despejada, ela recebeu de presente 3 casas. Resolveu o plano da moradia e dando dinheirinho para ela se manter. Então isso é uma profecia consola, né? O consolo. Passa ao próximo. Dom de línguas. Esse dom aparece em 3 textos. Vamos chamar a atenção aqui. Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Depois Atos 2:4. E é um pelo Espírito, e todos falavam noutras línguas. Depois 1 Coríntios 12:10. E é um pelo Espírito, é dado variedade de línguas. Nesse aqui, a palavra língua é glossa. Em todos os 3 textos, glossa, que significa língua desconhecida, língua não traduzida. Mas em Atos 2:6 diz assim: todos entendiam na sua própria língua. Aí, em vez de aparecer a palavra glossa, aparece a palavra dialectos. Dialectos significa língua conhecida, língua traduzida, língua que se traduz, né? Língua conhecida. Então nós vamos entender o que aconteceu no Pentecostes. Suponhamos que nós aqui fosse a igreja no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, todos aqui falando língua estranha. O que é que nós estaríamos falando? Glossa. Tivesse aqui um grupo de russos, e os russos dissessem assim: nós entendemos tudo em russo. Tivesse um grupo de alemães e dissessem: nós entendemos tudo em alemão. Tivesse um grupo de brasileiros: nós entendemos tudo em português. Um grupo de americanos: e nós entendemos tudo em inglês. Então o que aconteceu no Pentecostes? A língua que era falada por eles era a língua dos anjos, mas cada um teve a interpretação da sua própria língua. Isso foi o que aconteceu no Pentecostes. Então glossa é língua desconhecida, não traduzida, mas dialectos é língua conhecida.
Foi o que aconteceu no Pentecostes. É o que acontece conosco. Nós tivemos na Rússia, por exemplo, num seminário na Rússia, e eu tive a oportunidade de ver um irmão falando em línguas, um russo, e um brasileiro interpretando em português. Né? Mas quem estava falando em língua estranha era o russo, que não sabe nada de português. Ah, mas o russo falou em línguas, mas a língua que ele falou foi russo? Não. Foi língua dos anjos. Né? Então, por quê? Porque a língua é a língua dos anjos, é aquela língua que nós vamos falar lá na eternidade. Eu tive no seminário na Rússia, quando projetaram o primeiro, eu olhei, falei, ó, tá de cabeça para baixo. Aí o camarada disse, não, é assim mesmo. Aquele R torto, contrário assim, aquele I assim, é de um 3, de botaram o número, é 3, rapaz, que língua difícil negócio, né? Aí eu falei para eles, graças a Deus que na eternidade a gente não vai falar russo não. Eu sei que não é português, mas russo a gente não vai falar não. Que negócio difícil, né? Mas vejam só, todos entendiam na sua própria língua. Por que variedade de línguas? Porque variedade de operações, para edificação, um sinal para o incrédulo, exortação, né? Não é como o francês até que é, sabe o irmão aqui da França aqui, ó, está lá cuidando do nosso trabalho. O francês é fácil. Eu não sei não, mas é fácil. Francês é aquele, né? É fácil. Italiano também, Ricardo, é fácil. Tem lá o pessoal da Itália, faz língua linda, né? Italiano, né? Vamos lá, o seminário em italiano é uma beleza, né? Quase que eu não gosto de intérprete, eu falo em português e tal. Mas essas outras, seminário na Itália é uma maravilha, a gente canta aqueles hinos em italiano, é uma maravilha. A língua já é bonita, né? Francês mais ou menos, né? Em português, porque temos aqui um pastor de Portugal, não é? Mas aí então, em Portugal também é fácil, dá para entender. Então está aqui o irmão de Portugal, mas na eternidade vamos falar língua estranha, porque quem que vai entender isso, né? É coisa difícil. Então tem aqui esse seminário está uma maravilha. Tem japonês, né? Aí você chega assim, a gente aprende só uma frase, né? Quando a gente vai no seminário, a gente aprende uma frase. Aí todo mundo fica impressionado, né? Eu cheguei lá na Rússia, eu olhei, está todo mundo atento, eu disse, Mir Bojevan. Slava Bogo. Aí disse, pronto, acabou. Pronto, não tem mais. Então, as primeiras frases a gente diz, mas no céu vai ser uma maravilha, porque não vai ter isso. Por quê? Porque é a língua dos anjos, é que nós vamos falar na eternidade, o Senhor vai unificar tudo numa língua só. Ainda bem, não é? Passa ao próximo. Interpretação de línguas. A interpretação de línguas não é tradução. Às vezes você vê na igreja um irmão falando 2, 3 palavrinhas em língua estranha, a interpretação é enorme. Por quê? Porque a língua é apenas um sinal. Não precisa se preocupar com a língua, não é tradução, a língua é um sinal e a interpretação é o mistério revelado. Cântico espiritual é dom? Não, cântico espiritual não é dom, mas existe, é uma ministração de anjos, é o cântico do anjo. Geralmente é um louvor, pode vir às vezes só em língua, pode vir às vezes até com uma mensagem de louvor. Agora, não confundir cântico espiritual com cantar em línguas. Um dia eu cheguei numa igreja, estava uma irmã cantando em línguas, lari, lararara, lararara, em línguas, lararara. Eu disse, o que é isso, irmã? É um cântico que o Senhor me deu. Eu digo, isso não é cântico não, irmã. A irmã está cantando, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel é um hino que foi dado a um médico americano, né, um servo de Deus, ficou doente e foi para o Instituto Moody trabalhar para o Senhor. E antes dele morrer, ele escreveu esse hino, tu és fiel, Senhor. Então, isso é um hino conhecido, tem uma história esse hino. Tu és fiel. Então, não é, isso aí não é cântico espiritual. Cântico espiritual é uma melodia celestial, né? Às vezes eu começo a cantar um pouquinho aqui para mostrar que esse pessoal não me aproveita do grupo de louvor. Aproveita Clarice, que não canta nada, Léo, que não canta nada, as pessoas, João, que não canta nada. Aí eu fico, não, porque você já dá aula,
fica ruim, você que dá aula e canta, aí fica, então eu não vou cantar, porque, então tá bom, eu deixo, tomar o lugar deles. Não vai cantar, tomar o lugar deles também. Quando me convidarem para casamento, me convidam não para fazer o casamento, para cantar o casamento. Vocês vão ficar muito mais satisfeitos. Né? Estão rindo, né? Estou falando sério. Passa ao próximo. Os dons espirituais vão acabar? Vão. Quando? Fala, Hernando, o que você ia falar? Você está cochichando aí. Tá. Muito obrigado, tá bom. Saiu bem a peça, hein? Saiu bem para valer, hein? Então os dons espirituais vão acabar? Vão. Quando? Quando Jesus voltar. Paulo diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quem é perfeito? Jesus. Então quando Jesus voltar. Mas alguém disse para mim que perfeito aí não é Jesus, não. Perfeito aí é a Bíblia, porque não existia ainda. Então se alguém diz que perfeito é a Bíblia, você traz para cá, Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento do corpo, até que venhamos atingir a estatura de varão perfeito. Então quem é varão perfeito? A igreja, corpo. Quando é que vamos atingir a estatura de varão perfeito? No arrebatamento. Amém? Ô Clarice, você vai cantar Fala Senhor. Hoje vamos mudar, não é? Fala Senhor. Não, nós vamos terminar a aula e a oração nossa é para... Tem uma visão? Tem uma visão? Conta aqui a visão. Depois nós vamos ouvir um louvor. Fala Senhor, e você vai dizer assim: eu preciso de dons. Você vai clamar para que o Senhor te dê dons. Durante a aula eu via tipo um lençol escuro que era colocado sobre a vida de um homem, na sua cabeça, e ele ia partir para uma guerra. Aliás, ele estava numa guerra. Esse senhor, ele tentava lutar, tentava alcançar primeiro armas e depois o inimigo, não conseguia. Eu vi que chegava um ser da parte do Senhor, ele estava vestido como se fosse um militar, roupa verde, e ele tirava da cabeça desse homem, ele tirava aquele pano, e quando ele tirava, ele via diante dele 9 armas, e eram os dons. E o anjo dizia para ele: é com essas aqui, não é com as suas, não são as suas armas que vão te dar vitória, são essas aqui. É uma pessoa que está aqui que não cria nos dons espirituais, não tinha experiência, mas o Senhor está mostrando, estava escuro para você, é um pano, não é? Quer dizer, eu não tenho experiência, agora o Senhor está tirando isso, está te mostrando: olha, existe essa bênção, e você pode vencer as suas lutas com com essas armas. Deus quer falar com você, Deus quer operar na sua vida. É uma pessoa que está aqui, não é? O Senhor está falando a respeito de uma pessoa que está aqui. Vamos glorificar o Senhor nessa hora. Fala Senhor, fala comigo. Fala Senhor, preciso muito te ouvir. Fala Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala Senhor, eis-me aqui. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou e me enche de amor.
comigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor. Nós bem dizemos, glória a Jesus. Aleluia. Deliai, Suriai. Minha igreja, meus filhos, eis que eu volto a falar aos vossos corações. Vos digo que já tenho operado através da minha palavra. Eu tenho vos conscientizado de um Deus que fala, que se manifesta no vosso meio. E eu tenho, na tarde deste dia, uma experiência a vos conceder, filhos amados, porque o meu propósito é de presenteá-los com os dons do meu Espírito, porque eu sou um Deus que falo ao meu povo, e verdadeiramente eu tenho falado convosco nesta tarde. Podeis glorificar-me, porque os dons espirituais é para um fim proveitoso. Aleluia. E todo o meu propósito é usá-los para a edificação da minha igreja e para a vossa edificação pessoal. Assim, filhinhos, eu tenho me manifestado nesta tarde e tenho consolado e confortado os vossos corações. A minha bênção permanece sobre vós. Glorificai-me nesta tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Ei, Suriai. Aleluia. Glória a Deus. Nós te bendizemos, te glorificamos e te suplicamos, ó Deus, uma bênção na continuação dessa aula, a próxima. Oramos em nome de Jesus.